MC, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre. Ela está falando sobre a educação. E quando o problema já chegou na FEBEM? Eu quero chegar agora lá. Então. Calma que eu vou te fazer a pergunta. Tá. Quando a escola não deu Mestre conta. P, você trabalhou com jovens da antiga FEBEM. Qual foi ali uma história que nunca saiu da tua cabeça? Então, uma história da jovem. Rapidamente aqui, a minha chegada, a minha ida para a FEBEM. Por que eu fui para a FEBEM? Junho de 96. Friaca braba em São Paulo também. Lembrando aqui, voltando um pouquinho antes, eu quero lembrar pro pessoal que está em casa e a vocês que estão aqui conosco, que quando eu cheguei em São Paulo, eu peguei o final da Terra da Garoa. Eu vivi o final da Terra da Garoa, que chovia de tarde, aquela garoinha de tarde. Chuvas de março. E eu fiquei um ano gripado, que meu organismo não tinha costume. Um ano eu fiquei gripado. E peguei a Terra da Garoa. Você pegou aquela época, abria a torneira e a água estava congelada e não saía? Não, mas era muito frio. Isso, peguei. Nossa. Então, e daí, a minha ida para a FEBEM também aqui muito rapidamente falando, por que eu fui para a FEBEM? Por que o PMC foi para a FEBEM? Eu fui para a FEBEM porque o rap nacional, e eu aqui falo com legitimidade, o tempo me ensinou que eu tenho que ter legitimidade nas minhas falas, é o seguinte, tudo tinha que ser criminalidade, e eu não tinha esse código criminal, eu nunca tive o código criminal. Como é que eu ia falar uma coisa que eu não entendia, que eu não decifrava o código criminal? E eu... emocionado e ao mesmo tempo raivoso, misturei a emoção com raiva e falei, quer dizer então que para trabalhar no rap tem que trabalhar com a criminalidade, então eu vou onde tem criminalidade. A minha cabeça só um detalhe, quando você fala código, quer dizer que você não tinha nomenclatura ou dialeto de quem vive no crime do dia a dia. Nem dialeto, nada, não sabia nada. É só para explicar para quem está em casa. Tá, obrigado. E daí eu, talvez de uma maneira errada, quer dizer então que para fluir no rap tem que trabalhar com a criminalidade. Pois então eu vou onde está a criminalidade. E aí vai eu sem blá, 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 aí me chego na FEBEM. Tá. Até aí tudo bem, só que foi uma época na FEBEM que só podia falar de samba, só tocava samba no domingo, na visita, e era só tocado, não podia cantar qualquer samba, rap mas nem no sonho, nacional então nunca. Jamais. E nisso eu cheguei, as coordenações da época me viram, eu já cheguei lá, eu não tinha esse vício da gíria, né? Até porque eu nem sabia muito a gíria paulistana, né? Eu sabia, mas eu não botava para fora, porque eu não era aquilo. Porque eu vou pagar de paulistano se eu não sou? Eu sempre tive essa verdade comigo. E vai que sai um uai no meio, né? Eu vou na minha mineirice ali. Vai que sai um uai no meio, Só que era um tempo também que a garotada dessas gerações ouviam rap. Quando o Gog fala que o rap foi pai de muitos moleques aí, de muitas meninas, tem a ver. Porque é uma garotada que ouvia esse rap nacional. E começaram a me perguntar sobre rap e tal. Até que um dia me perguntaram, mas professor, o rap te deu o quê? O que o senhor ganha com rap? O senhor tem uma casa? O senhor tem um carro? Então é todo esse bem material que essa garotada dessa geração e outras gerações, né, cresceram com isso. E eu, quando eu comecei a falar do rap, a querer escrever essa rima com a garotada, eu me deparei com uma coisa muito séria. Atenção para o corte. Eu me deparei com uma garotada pré-adolescente e adolescente de uma das maiores metrópoles do mundo, com alto grau de defasagem na alfabetização.
eu trabalhei com muitos adolescentes que não sabiam ler e escrever. E eu não entendia como é que esse grupo gigante de adolescentes e jovens da grande metrópole brasileira não sabe ler e escrever. Na minha cabeça, quem não sabia ler e escrever preconceituosamente era quem morava na roça. Porque minha família veio da roça. Então, para mim, quem não sabia ler e escrever era da roça. Outra coisa que eu nunca entendia. Como que gente grande não sabe ler e escrever? Por que a minha mãe não sabe ler e escrever? Por que meu pai não sabe ler e escrever? Por que os meus tios não sabem ler e escrever? Ué, eu achava que criança que não sabia ler e escrever. E aí eu fui entender todo esse contexto social, né, o falta de acesso à escolaridade. Aí eu fui entender por que sabia fazer um samba enredo sem saber ler e escrever, por que guardava na memória. E aí eu cheguei e levei isso para a FEBEM. Eu cheguei numa sala com 26 adolescentes, só podiam 15. E eu sempre quis sala cheia. Quanto mais gente tiver na sala, eu me sinto melhor. Eu não sei trabalhar com 5 pessoas. Se eu botar 30 caboclos ali comigo, num show, se tiver 10 mil pessoas, para mim é melhor. E daí eu comecei a trabalhar. E aí, um menino, eu tô aqui vivo para contar, não é ninguém que tá contando. Um adolescente sabia ler e escrever. E daí, 26. Eu falei, Josemar, você então vai me ajudar. Rapaziada, todo mundo, me ajuda. Não, mas eu não sei, eu não quero. Vamos lá, me ajuda. A riqueza da palavra está na mente. A riqueza está na mente. Então, vamos tirar da mente e o Josemar vai ajudar a escrever. Josemar, divide a sala. Divide uma sala. Tudo que está na sua cabeça, põe para fora. E do lado de cá a mesma coisa. Quando chegou as coordenações, as direções, só viram faca, revólver e tiro e sangue. Eu vou te matar, você me mata, a polícia me matou em São Mateus, matou meu irmão e não sei o que. Só as direções queriam me matar. Como que você faz um negócio desse? Olha o que esses adolescentes estão falando. Olha o que eles estão escrevendo. Eu falei, é assim. Eu preciso limpar esse palavreado pesado que eles trouxeram da quebrada, desse dia a dia. Eu preciso limpar essa palavra para depois colocar outra palavra. Para depois tentar alfabetizar. E daí foram pegando confiança. E aí eu aprendi uma coisa. Primeiro, isso eu falo nas minhas palestras para as arte educadoras e educadores. Primeiro você tem que encantar as coordenações e as direções. Primeiro você encanta as hierarquias, aí depois você chega na garotada e você faz o que você quiser, com responsabilidade. Isso quando eu falo fazer o que quiser, com responsabilidade. E daí fui trabalhando essa alfabetização, trabalhando essa rima, trabalhando todo esse contexto. E aí DJ Deco começou a me ajudar com batidas, me ajudando a corrigir rimas, me ajudando a entender outro dialeto pedagógico. Não se fala garrancho, é garatuja. É entender as garatujas, porque é indecifrável. E aí, com o tempo, eu aprendi a decifrar o que os meninos que estavam se alfabetizando estavam tentando dizer. Então, o DJ Deco me ajudou muito também nessa situação. E fui fluindo e conquistando as hierarquias da FEBEM, que depois eu peguei a transição da Fundação Casa e falo aqui mesmo, o Dr. Mário Covas na época aprovou meu trabalho, a equipe dele na época, era um outro momento também, né, gente? Eu não estou aqui para trazer rusga, nem facas e botas de política, nem nada, mas foi uma política que aceitou meu trabalho, quiseram saber quem é esse cara aí que está fazendo isso dentro da FEBEM, quem é esse cara aí? E entenderam e aceitaram do jeito que eu era. Então, saudoso doutor Mário Covas foi que deixa fazer. Porque muitas hierarquias lá dentro também não quiseram. Porque era uma coisa muito policialesca ainda, né? Então, eu entendo quem estava lá dentro também, porque é para punir. A pessoa foi programada para punir. E eu cheguei lá para falar de palavra. Peraí, eu tô aqui para segurar no tranco. E você vem falar de palavra comigo? Então eu tive que aprender a lidar com esse universo. E olha aqui as perguntas aí, como é que vão.
Tem jovem que foi mais salvo por uma rima do que por uma instituição? Tem, sou prova viva também. Eu costumo dizer que o hip hop não salva, o hip hop aponta caminhos, né? Depende, tem época que eu fico muito feliz e falo, o hip hop salvou, depende do momento que eu tiver, quando eu tô meio brabo assim com a turma aí fora, aí eu falo, o hip hop aponta caminhos, tá? O cara julgando essas palavras, assim, o que serviu pra mim, talvez não sirva pra ela, e o que serviu pro Rune, talvez não sirva pra você. Então, tomar muito cuidado. Nem tudo que me salvou vai te salvar. Talvez o que vai te tirar lá do buracão é um copo d'água e uma moça aqui te ouvindo. E talvez o que vai me tirar lá do buracão é o cara me dar um trabalho, me pagar bem, e a partir desse trabalho eu vou fluir e vou sair do buracão. Então, tomar muito cuidado também. E daí, voltando aqui no que você trouxe, o rap trouxe sim. Ele tirou vários meninos dessa... Vou na segunda pergunta que você já vai emendar essa resposta. Beleza. Quando você colocou adolescentes privados de liberdade para criar música, o que mudou neles? Tá, pronto. Boa. Aí já emendaram. Isso. Primeiro... As perguntas aqui são uma puxando a outra. Boa. Repetindo aqui rapidamente, então eu tenho essa na minha mente, o hip hop aponta caminhos. E outra coisa, o Rune me ensinou uma coisa muito séria, não tem que ficar ensinando nada, forçar o menino a virar MC, forçar não. Então eu aprendi que é uma experimentação a arte. O menino vai experimentar o cantar, vai experimentar a dança. Você vai experimentar. Se te agradar, se você se sentir bem, sentir participante, então você vem e vai participar e vai seguir. E daí, alguns adolescentes quisera eu que as hierarquias escolares em geral aí das secretarias entendessem isso. Constatou-se que adolescentes aprenderam a ler na aula do PMC. Como assim? Mas que técnica que ele usa que tem menino... Porque uma professora deu um flagrante uma vez, o Samuel, eu lembro de vários nomes, e aí o Samuel... E hoje eu falo porque hoje estão com 31 anos, então eu conheço vários deles, então eu posso citar o nome. O Samuel escreveu, né, um mini texto, eu sempre pedia texto pequeno, de 2 quadras, 8 linhas no máximo, e daí um dos meninos escreveu, uma professora deu um flagrante, aí... Ué, Samuel, quem que escreveu? O Samuel, professor. Ué, Samuel, quer dizer que então que na aula dele você sabe ler e escrever. Na hora da escola você não sabe ler e não sabe escrever. E aí eu fiquei quieto, não entendi muito, e ela, em vez dela agraciar o moleque, não, que legal, então não, ela já... E aí se espalhou. Não é só ele não, viu? Tem mais... finge que não sabe ler e escrever na escola, aí na aula dele, olha lá, um monte de coisa que eles escreveram na aula dele, aprenderam a ler e aí uma das diretoras, que eram várias diretoras, teve esse clique, esse time. Então eles estão aprendendo a ler na aula dele e a escrever. E eu estava alfabetizando sem saber, sem técnica, sem entender esse código escolar. Eu estava indo pelo ímpeto ali da emoção, do hip hop, da vivência. E daí... Intuição, ótima palavra. E aproveitando dessa vontade de participar dessa garotada. E aí alguns adolescentes depois vieram a participar de músicas do Gigabu, e aí uma música deu muito certo. Nós viajamos com um grupo de adolescentes por vários lugares do Brasil, a música estourou em todos os núcleos de medidas socioeducativas de privação de liberdade do Brasil. Que não teve recurso para viajar o país inteiro, mas nós viajamos por vários estados sem escolta. Teve escolta nos primeiros dias. Depois, quero agradecer aqui também o promotor Dr. Wilson Tafner e doutora Sueli, lá da Vara da Infância e da Juventude do Braz, foi quem que colaborou para que essa excursão, para que essa jornada começasse. Rodamos vários estados do Brasil com adolescentes
por causa da música do Gigabu chamada Realidade. E tem aí alguns adolescentes estão conosco, comigo, com o DJ Deco, com o Suave até hoje. Tem menino jovem casado, tem filhinha, tem filhinho, tá noivo, montou um empreendimento e conseguiram sair desse buraco. Saíram desse buracão e hoje seguem suas vidas. Não tô aqui como salvador de nada. Eu apresentei caminhos.